Boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Pod Silvia Letícia, o pod que você compartilha histórias de mulheres reais que inspiram outras mulheres. Aqui exibiremos a cada 15 dias histórias, trajetórias de mulheres que empreendem, que contam com emoção e compartilham toda a sua trajetória de recomeços, desafios, com coragem, autenticidade e propósito. Eu sou Silvia Letícia e hoje a gente estreia o Pod Silvia Letícia aqui na Band. A gente trouxe uma convidada muito especial, a Jéssica Line, que ela é mãe, empresária, influenciadora digital, CEO da Formaturas Inovar. Ela que tem mais de 600 mil seguidores no Instagram, nas redes sociais, e construiu uma trajetória, um legado de sucesso marcado com muito trabalho, com muita consistência e conexão com o público. Eu tenho essa imensa alegria hoje de recebê-la no nosso primeiro episódio. É uma honra para mim ter uma empreendedora assim como eu. Seja muito bem-vinda, Jéssica. Obrigada, para mim também é uma honra, principalmente estando aí na estreia, estou muito feliz. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Jéssica, eu queria que você descrevesse em poucas palavras a sua trajetória, como você começou no empreendedorismo. Então, a minha trajetória profissional, ela deu início muito cedo, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos, trabalhei em uma multinacional. Com 18, eu já ocupava o cargo de gerência e aos 20, eu tive a certeza, que eu queria empreender e trabalhar para mim. Eu venho de uma família onde a estabilidade, era a base principal. Meus pais, eles trabalhavam no polo e para minha mãe, especificamente, o sucesso era 13º, férias. Servidor público, federal. Sim. Também sou filha de servidores públicos. E aí, na verdade, não eram servidores públicos, eles trabalhavam no polo petroquímico, se aposentaram por lá. Certo. Mas era a geração da estabilidade mesmo. Sim, concurso. Então, eu quebrei paradigmas desde casa. Sim. Decidi por mim mesma e segui. Com a minha rescisão da empresa, eu comprei umas becas, comecei no meu quarto, alugando beca com computador. E hoje nós temos a nossa sede própria, E temos aí uma carreira, graças a Deus, de muito sucesso. A gente entrega muito experiência e inovação no mercado, que majoritariamente é marcado, pelos homens. Então, eu vivo quebrando paradigmas aqui. Sim. É muito importante. Aí que fala necessária, Nós mulheres que enfrentamos todos os dias esse desafio de nos colocarmos e nos posicionarmos, no empreendedorismo. E justamente na sua área, que é uma área muito masculinizada, você tem adentrado com bastante sucesso e tendo esse reconhecimento das pessoas, Eu queria que você contasse, como foi que você decidiu empreender? Você falou que foi depois dessa rescisão, você investiu nas becas. Mas o que é que te moveu, que te despertou aí para essa área do empreendedorismo? Então, eu sempre fui muito comunicativa, As festas de casa, eu que organizava. Então, eu sou muito apaixonada pelo meu segmento. E a rotina dos meus pais, de todos os dias irem para o trabalho, o ônibus pegava na porta. Então, assim, em determinado momento da minha vida, eu pensei em fazer engenharia elétrica, Porque eu já estava meio caminho andado ali. Mas eu sempre fui muito fiel a mim, aos meus sentimentos e ao que eu realmente queria. E eu vi que não era para mim. Eu gosto muito dessa parte de comunicação, então eu sempre pensava em como fazer e o que ficar. E essa rotina para mim, eu nunca me vi encaixado. Sim. O que acontece? Como eu sempre fui apaixonada pelo segmento, eu fui procurar um segmento que me desse um propósito. Sim. Então eu não queria só fazer eventos, eu queria algo que realmente... E escolhi o pior, Hoje ele é o melhor. Mas na época ele era realmente o... Desafiador. Exatamente, Silvia. Completamente desafiador.
E eu acho que eu sou essa pessoa. Tem o caminho mais fácil, o caminho mais difícil. Eu tô sempre no mais difícil. Mas é isso. Comecei e vim pensando... Foi assim, muito... Eu não quero estar aqui e eu fui criando o meu caminho. Né? Eu sempre fui muito determinada. Eu sempre fui muito focada, disciplinada, e isso me ajudou bastante. E, assim, se eu quero, eu sempre tive isso em mente. Eu quero, eu posso, eu consigo. Sim. Então, primeiro sempre vem a coragem, né? Aquele meme que primeiro você viaja, depois você pensa como vai fazer. Exatamente. Então, eu sempre fui muito assim, muito coragem na frente. E comecei do zero. Para você entender, como eu falei, eu quebrei paradigmas em casa. A minha mãe, ela realmente não me apoiou inicialmente. Mas, alguns anos depois, eu, além de empreender, eu trouxe toda a minha família. Eu acabei, né, em determinado momento, transformando a minha empresa familiar. Sim. E, para mim, foi muito gratificante quando a minha mãe, ela falou comigo que estava muito orgulhosa de mim pela minha trajetória, pela minha desobediência, nesse caso. Sim. Por eu ter desobedecido, por eu não ter ouvido ela e o que eu estava fazendo pela minha família. Então, esse foi um dos momentos mais especiais da minha vida. E, assim, é por propósito mesmo. Então, sempre foi... Eu sabia que seria eventos, né? Mas aí eu vim para uma parte mais desafiadora. Sim, e tem uma trajetória belíssima, né? Eu queria que você contasse um pouquinho quais foram os seus primeiros desafios, o que é que te trouxe mais dificuldade, além de questões financeiras que a gente sabe que no empreendedorismo a gente oscila muito. Eu costumo dizer que é uma roda gigante, um dia a gente está em cima, outro dia a gente está embaixo. A gente que empreende sabe a dificuldade que é, mas eu queria que você falasse um ponto, assim, qual foi a sua maior dificuldade no início. Claro que além da família inicialmente ser contra, que isso é um ponto até em comum comigo. Meu pai também não queria, ele achou que eu estudei tanto para empreender, né, eu tenho um salão e uma clínica de estética, então ele dizia assim, você estudou tanto. E a gente sabe que quando a família pega nesse ponto, a gente fica duvidando, eu vou, não vou, mas tem que ter coragem, quem quer empreender, a gente sabe que desafio faz parte da nossa rotina diária. Sim. Então, o principal ponto realmente foi o financeiro. Como eu falei, eu comecei do nada, né? Sozinha. Então, na minha época, era a época do peixe urbano, Groupon. Sim. Minha filha, eu fiz tanta foto. Eu comecei no meu quarto, e aí precisei de um espaço físico, né? Porque trabalhar com eventos hoje, você precisa ter hoje não, desde sempre precisava ter uma garantia. Então, eu comecei no comércio, uma sala no comércio, bem pequenininha. Praticamente era a recepção e o estúdio. E eu fazia, Silvia, assim, já teve dias de eu fazer 15 ensaios. Eu fazia tanta grávida. E assim, desde sempre, eu sempre tive um tino a mais pros negócios mesmo. Então, eu fazia parte do Groupon, do Peixe Urbano, fazia aquela chamada, era R$19,90, me lembro até hoje. Mas quando chegava lá, tinha vários acessórios. Por exemplo, você quer fazer a grávida, eu desenhava a barriga. Sim. Tinha uma taxa para desenhar a barriga, uma taxa para fazer com o sapatinho, uma taxa para fazer... Então, tinha taxa empreendedora. Assim, isso. Só faltava uma taxa para respirar. Então, eu acabei convertendo muito. Isso me ajudou bastante, né? Então, assim, foi muita luta, suor mesmo. Eu hoje costumo dizer que se faltar qualquer colaborador na minha empresa, eu sei fazer de um tudo. Eu sei editar um convite, eu sei fazer uma foto, eu sei fazer tudo. Que eu participei, né? Eu fiz tudo. Em determinados momentos eu precisava realmente fazer tudo. Eu já fiz uma formatura, porque como o desafio era financeiro mesmo, então eu estava começando, eu precisava fazer um preço abaixo do mercado para que as pessoas começassem a me conhecer. Então eu fiz a minha primeira festa, né? Foi uma festa de um formando, David. Ele foi alugar uma beca comigo e ele estava organizando a festa dele. Rapaz, deixa que eu te ajudo, eu organizo a festa para você. Fiz, né, o orçamento dele e não tinha condições de contratar um caminhão. Não posso, se eu contratasse caminhão, eu ia pagar para trabalhar.
Então, o que foi que eu fiz? Eu fiz a festa dele toda, amarrando o mobiliário, tudo em cima do meu carro. E meu pai em cima do carro dele. Peguei meu pai, botei pra me ajudar. E assim, foram... Esses desafios me fazia crescer, né? Sempre me fez muito crescer. Eu sempre enxerguei oportunidades e sempre consegui fazer. Desde sempre, eu tenho a satisfação dos meus clientes, sabe? Porque eu sempre tenho comigo, existe um orçamento, existe aquilo ali, mas eu sempre dou algo a mais. Eu sempre entrego além, né, do que está ali, porque eu entendo que isso vai fidelizar o meu cliente, que isso vai fazer com que ele... E esse David, ele me indicou, e eu já fiz outros, e assim foi fazendo. Então, hoje eu digo que o meu principal desafio foi realmente o financeiro, porque você começar do zero, sem nada, é realmente ter a coragem. Na minha época era cheque, então eu chamava o cheque atleta. Primeiro você dá, depois você corre para pagar. Então era assim, eu vivia nisso. Toda oportunidade que tinha, era Groupon, era Peixe Urbano, era tudo, eu fazia absolutamente tudo. O que dava para fazer, eu era sozinha, eu atendia o telefone, eu marcava, eu fazia foto. Então, eu era literalmente sozinha no início. E aí, depois eu fui começando. Por isso que a minha empresa inicialmente era familiar, hoje ela não é mais, graças a Deus. Né? Todo mundo da minha família acabou indo para outro tipo de segmento. E hoje não tenho mais familiar comigo, né, fixo. Mas depois eu comecei a enxergar, vou trazer meu primo para fazer isso, vou trazer minha irmã, vou trazer, mas inicialmente eu fazia tudo, né? E eu acho que foi, né? Eu consegui te responder. Geralmente o maior desafio, né, de todas as pessoas que começam a empreender é a questão financeira. E a sua história serve para motivar outras mulheres, né? Que quando a gente quer, a gente pode. Ninguém começa grande. Por mais condição financeira até que se tenha, ninguém começa sabendo tudo. É importante a gente entender que é um processo contínuo e constante, né? Que a gente não desista, porque ninguém vai saber tudo. Isso. E como você falou, uma boa reflexão, eu também comungo muito disso. Eu passei por todos os setores também da minha empresa, e eu acho que isso é o principal ponto. Eu sou enfermeira por formação e eu fiz curso de cabeleireiro para poder entender do negócio, para saber sobre o que comprar de coloração. Então, eu acho que é importante para quem quer empreender a questão do conhecimento, você buscar. Hoje a gente sabe que existem, né, várias ferramentas que a gente pode usar a nosso favor, como plataformas, né, até gratuitas, para que você possa saber e direcionar melhor o seu negócio. Então, você trouxe uma boa reflexão para que impulsione outras mulheres, né, para empreender nesse sentido de que a gente precisa saber do nosso negócio, conhecer bem o nosso próprio negócio. E isso é super importante, porque ninguém vai te passar, né? Então, você hoje, você sabe o que você precisa comprar, você sabe a quantidade, você sabe o quanto que você gasta. Então, se alguma coisa sair, você tem alguma coisa errada aqui. Você sabe o seu gargalo, né? Então, isso funciona muito para mim também. Recentemente, eu troquei uma equipe de fornecedor e o menino, Silvia, hoje, até hoje, eu sou essa pessoa que, se você chegar novo... Hoje, se você chegasse, por exemplo, hoje tá acontecendo uma formatura lá. Se você chegasse hoje na minha formatura, do jeito que você me vê, você não diria que sou eu a CEO. Porque eu tô ali, eu meto a mão na massa, eu tô montando, o projeto é meu, então eu sei cada detalhe, tem que ter um grampo aqui, um grampo ali. Então, eu troquei a equipe de fornecedor e o menino chegou para operar o meu telão. Aí eu pedi para ele fazer uma coisa e ele falou, isso aqui eu não consigo fazer. Aí eu olhei pra ele e falei, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu trabalho há 16 anos com isso. Isso aqui você consegue fazer. É assim, assim e assim. Isso. Ele olhou pra mim. Exatamente. E olhou daquela forma assim e tipo, é isso. Então ninguém vai me passar. É importante. Hoje, se eu puder dar um conselho pra quem tá pensando em empreender, não espere o momento certo. Tenha coragem. A coragem é o principal. Quando você tem coragem, você tem determinação, disciplina também, que é o que você falou hoje. Você tem várias ferramentas. Se na minha época tivesse essas ferramentas, você também acredita. Se tivesse essas ferramentas que hoje tem. A maioria dos cursos foram pagos. Exatamente. Muito investimento, e tinha curso que eu tive que fazer fora, que aqui em Salvador nem tinha ainda na época.
tinha que ir para São Paulo Eu para fiz fazer a também. maioria dos cursos, porque aqui São não Paulo, tinha essa gama exatamente. de oportunidades que tem hoje, né? Principalmente na área que eu me especializei, tricologia e terapia capilar. Então, não tinha nada que ofertasse. Então, esse caminho já era dificultoso, precisava de investimento. Então, eu botava na minha cabeça, tenho que trabalhar, tenho que investir em conhecimento, tenho que investir em curso para eu poder ofertar o melhor para as minhas clientes e pacientes. Eu também fiz um curso em São Paulo de cerimonialista de formatura. Quando eu cheguei no curso, eu vi que era uma coisa muito simples. Mas, assim, era um curso, era em São Paulo. Naquela época, você pagar uma passagem de avião não era tão fácil quanto hoje, né? Verdade. Então, passagem de avião, hospedagem, foi muito investimento também. E aí, hoje você tem aí um leque de opções, né, gratuitas e com baixo custo também. Tem vários cursos que são online, que você consegue aproveitar bastante, né? Então, hoje é muito mais fácil, com certeza. E eu queria te perguntar como surgiu a Formaturas Inovar e qual a motivação para criar essa empresa. Você já me falou no início, né, qual foi a sua primeira motivação, né, o seu desejo, mas como surgiu a Inovar? Né, assim, por que esse nome? Qual foi, de onde surgiu? Né, que você falou que fez ensaio de gestante também, mas daí para chegar na sua empresa atual hoje, que você é CEO. Sempre foi inovar. Então, eu parei, eu pensei, e o que eu quero trazer? Eu estudei o mercado, né? Eu sou administradora por formação. Eu mesma fiz a minha própria formatura. No dia da formatura, eu estava lá sentada na arquibancada, fazendo a unha. A menina estava fazendo a minha maquiagem. Eu aqui não, ali. Formei com um radinho, um pontinho de rádio. Meu Deus, isso não, pelo amor de Deus. Mas sempre foi inovar. Porque eu estudei o mercado. Eu vi que o mercado ele era majoritariamente masculino. E na época eu falava dinossauro. Então, o que é que eu queria trazer? Eu queria trazer inovação, Sim. Eu queria trazer tecnologia, porque naquela época a tecnologia ela já existia, só que era um paradigma também a ser quebrado, né? Então, eu estava na faculdade, eu estava estudando e via a movimentação do mercado. Eu falei, eu vou entrar nesse mercado aqui, porque esse mercado ele está muito, muito parado, sem tecnologia. Sim. E aí eu sentei para poder fazer uma lista de nomes, me lembro como hoje. Na verdade, eu iniciei com Inovar Formaturas e Inovar Foto Creative, porque era a parte de fotografia, que eu falei, eu preciso ter uma renda para garantir o sonho da formatura, porque o sonho da formatura é algo que o formando ele vai te pagar a longos meses, né? Isso. E você precisa, no dia, entregar o evento. Então, eu precisaria ter uma renda complementar. Então, inicialmente eram essas duas. Mas por que inovar? Porque desde quando eu pensei que eu estudei o mercado, eu falei, eu vou trazer inovação para esse mercado. Quando, eu me lembro como hoje, uma reunião que eu tive, quando as coisas melhoraram um pouco, comecei a contratar. A minha primeira contratação de carteira assinada, né, foi uma formanda minha de Relações Públicas da UNEB, Thaís, que está até hoje comigo, graças a Deus. Então, eu sentei e falei com o Thaís. Na época, a gente tinha também um design, que era o Alessio. Eu falei, gente, eu ainda vou sair em uma entrevista, assim, como a mulher que quebrou o mercado dos homens. E trouxe inovação. Então, assim, sempre foi porque eu estudei o mercado, eu entendi, né, essa necessidade e vim trabalhando ela até hoje. Hoje a gente entrega formaturas que são personalizadas, projetos que são exclusivos. Então, cada turma tem... a gente dá muito valor e respeito a cada história, a cada turma. Eu te mostrei, né, lá fora um telão de uma turma de comunicação. Então, eu sinto com a comissão e a gente começa a entender, a gente desenha primeiro no papel. Depois, até hoje, eu utilizo recursos tecnológicos. Tudo que há de mais moderno. Por exemplo, se sai uma lente nova para fotografia, a gente investe nessa lente. Se sai algo diferente, a gente traz. Então, a gente traz um telão que abre na formatura. Eu desenvolvi um projeto que é a Cápsula do Tempo, que tem muito significado também. Tudo trazendo tecnologia. Então, hoje eu consigo entregar para a minha turma um projeto 3D de como vai ser o palco. Eu começo assim, sento na mesa, a gente desenha, eu faço um esboço, né? Um desenho que não dá para entender nada, só a mim mesma. Depois eu jogo isso no programa 3D, renderizo, entrego para a turma e assim, é muito real a entrega com o que a gente projeta, né? Então isso traz uma segurança. Sim.
E é isso que fideliza também, Sim, né? fideliza e traz para as próximas, isso. né? Hoje vira referência. Exatamente. Até hoje, o meu principal meio é o boca a boca, né? É o mais eficiente, inclusive. Uma turma indica para outra, que indica para outra. Como você já falou dos desafios, quais os principais desafios para atuar no mercado de formaturas, você citou sobre ser uma área que é muito masculinizada. E acredito que você tenha sofrido no início, talvez. E acho que até hoje ainda. Até hoje. Porque a gente, quanto mulher, a gente é violada de todas as formas, Sim. né? Em vários ambientes. Ainda é assim, mas eu queria que você falasse sobre esses pontos, né, desses desafios, além dessa questão de ser uma área mais masculina, o que é que te desafia ainda muito no mercado de formaturas, além dessa questão de ser um mercado voltado mais para o masculino, e você veio revolucionando o mercado de formaturas, uma mulher forte, empoderada, inovadora, né, trazendo essa empresa com uma outra roupagem, né, totalmente diferente do que já existia no mercado aqui da Bahia, né, de Salvador. Então eu queria que você falasse aí quais, além desses desafios, o que é que ainda você encontra no dia a dia? Se é com um colaborador, se é com um cliente? Fale um pouquinho mais desses outros desafios também. Então, hoje o meu principal desafio é equipe. Eu acredito que em toda empresa isso, meu montar Deus. equipe, uma equipe consolidada. Sim, assim, eu tenho colaboradores hoje que trabalham comigo, assim, desde o início, né? Sim. Mas está cada vez mais difícil, né? Você montar uma equipe, pessoas com comprometimento, porque precisa ter, né? Isso. Qualquer área precisa ter. Sim. Mas na minha área é assim, hoje se você tiver algum problema aqui no seu segmento, você consegue corrigir, sim, né? Uma coloração não ficou legal, vamos mudar o tom. O meu, não tem replay. Não tem. Acabou. E é com sonho que trabalha, né? Isso, com a não é um subjetividade. Não é um produto que a gente entrega, ou um serviço, como você falou, que Exatamente. A gente pode entregar e corrigir. Está lidando com sonho de pessoas que acabaram de se formar, que passaram ali anos, sim, desejando aquele momento, e não aquela só expectativa. Do formando, mas da sua família toda. Isso. Né? Então, assim, eu costumo muito bater com a minha equipe, a gente faz reuniões, né? Eu trago, gente, não é um produto que a pessoa vem aqui, compra, não deu certo, ela devolve, isso, e você corrige. Não tem, por exemplo, der algo errado, você não pode falar, volta e faz. Acabou ali, você destrói o sonho do formando e da família dele. E a gente sabe que hoje você, em pleno século XXI, né, tem todos os avanços tecnológicos, mas você hoje concluir uma graduação é algo assim... É mais do que desafiador. Exatamente. Então, a gente tem mais do que a obrigação de entregar o serviço perfeito. Então, eu tenho muita dificuldade. Inclusive, eu estou montando, né, um curso para poder desenvolver, né, trazer um pouco mais de cerimonial, de formatura, de um tudo, né? Eu já faço isso com a minha equipe, a gente já trabalha um plano de treinamento, né, de capacitação, mas eu sinto que eu preciso ampliar, porque quando você precisa, por exemplo, tem períodos aquecidos que eu tenho 2, 3 formaturas no mesmo dia, você ter 3 equipes. Isso. É complicadíssimo. Praticamente uma, eu tô sofrendo, sim, por essa. E às vezes são equipes, por exemplo, formaturas seguidas. Hoje mesmo eu tenho uma, amanhã eu tenho outra. Faz o que com essa equipe que trabalhou hoje, que tá cansada? Então, sim, mesmo que queira entregar o melhor, não consegue. Sim. Então, hoje o meu maior desafio, com certeza, é pessoas, equipe e capacitação também, isso, não se tem. Quando você procura capacitação, quando você procura alguém capacitado para o setor de eventos, você ainda tem um pouco mais, mas quando você pega o setor de formaturas, é quase, eu pego os meus do zero. Sim. Então, eu nunca trabalhei com formatura, eu trabalhava com isso, eu faço. Isso. Então, eu pensei em ampliar, molda, né? Isso. Eu dou muito valor, viu, Silvia? 90% da minha equipe é mulher. Dou muito, sim, valor porque eu sei os desafios. Sim. Às vezes eu preciso de homem. Porque você, sim, sabe, tem que pegar um peso aqui, isso, uma coisa ali. Mas 90% da minha equipe é mulher. Hoje a gente estava montando uma formatura e a parte, assim, da produção, eu tinha 2 homens. O resto tudo mulher.
E enquanto o mercado corre das mães, eu abraço as mães. Sim. Porque a gente sabe que mãe, se as pessoas soubessem o quanto que a mãe, ela é mais dedicada. Isso. Eu tenho esse histórico, sabe? Ela é mais dedicada. Não tem isso. As pessoas pensam assim, uma cabeça muito pequena. Ai, porque é mãe, o filho ficar doente, quem vai levar? Pô, tem avó, não? É pai. E se precisar levar, tudo bem também. Sim. Porque precisa, né? Sim. Às vezes precisa de uma mãe. Às vezes você sabe, você tem filho. Então, assim, falta um pouco dessa empatia no mercado. Falta muito. E esse é um ponto muito importante, porque muitas empresas deixam de contratar mulheres por serem mulheres. Né? Muitas vezes são tão mais capacitadas do que muitos homens e não são contratadas simplesmente pelo fato de serem mulheres ou recebem remuneração inferior. Então, foi um ponto aí que você falou que é muito importante, né? A gente valorizar ainda mais, porque a gente sabe da dificuldade. Sim. Muitas mulheres são mães solos, né? Que não tem rede de apoio da mesma maneira, mas que precisa dessa oportunidade para trabalhar, para poder mudar de vida, né? Sim. E aí, quando elas têm essa oportunidade, elas costumam agarrar muito. Isso. Né? E o seu setor, que é setor de eventos, eu acredito não puxando a sardinha pra gente, para as mulheres, mas eu acredito que a gente tenha mais responsabilidade, principalmente porque trabalha muito final de semana, né? Isso, a gente sabe que os homens são complicados para final de semana. Isso, eu tô com um ponto forte aí, viu? Também. E também tem a empatia. Nós mulheres somos... Sabe o que é tratar um sonho, sim. né? Diferente de homem, que é mais... Sim. Então tem esse lado de empatia. Razão, né? Mais Isso. Não pode. Não tem. Né? A gente costuma abrir exceção, dar o jeitinho, entender, pelo menos ser ouvinte, mais empática. Né? E ser ouvinte, ser empática. E já que a gente falou sobre isso, eu queria que você falasse, você já me trouxe 3 pontos que são os diferenciais, né, da Formaturas Inovar, mas que você elevasse mais outro ponto que é diferente do mercado, além de inovação, tecnologia, né, além do seu acolhimento, né, da sua entrega, da sua empatia, de lidar com sonhos, o que é outro ponto diferencial que você diz assim, não, a minha empresa é referência hoje, porque além disso ela faz, acontece, entrega. Eu queria que você desse assim outro ponto de destaque que a sua empresa é diferente. Eu dei uma olhada assim no seu Instagram e da empresa, eu vi que tem muita conexão, você tem muita conexão também com o público, muita interação, né? Então, eu queria que você falasse assim, qual outro diferencial tem, assim, que você acha que é imprescindível da sua empresa? Então, acho que assim, tecnologia, inovação, mas nada disso. E hoje, quando eu avalio os comentários, as avaliações do Google, né? Que os meus formandos, eles fazem questão, graças a Deus, né, de deixar lá a experiência, né? Então, eu vejo que o nosso principal diferencial é a experiência. Ótimo. Não é só a entrega, não é só o evento, não é só o dia. É a experiência. Então, eu não tenho um contato com o meu formando no fechamento do contrato e depois eu vejo ele no dia da formatura. Né? Eu entrego uma experiência. Ele vive o processo da formatura. Né? A gente tem reuniões constantes. Eu trago uma gestão compartilhada com a turma. Então, a turma tem voz, eu consigo entender, eu participo ativamente. Né? Então, eu acho que isso é um grande diferencial. É que eu fale com o dono, você tem ali o acesso. Isso, você tem o acesso direto. Isso cria é a conexão, é exatamente o que você consegue perceber. E as pessoas, quando avaliam, elas conseguem perceber. É justamente essa conexão que eu tenho com os meus clientes. Né? Porque eu tô ali, eu tô participando. A gente sabe que a empresa que chegar aqui e disser, eu não tenho problema, mentira. Porque a gente sabe que a gente tem problemas diariamente. Imagina, eu tenho uma turma de formandos, 60 a 80 formandos, são 80 pessoas que pensam diferente. Sim. Então, nem Jesus agradou a todos, quem somos nós? Verdade. Então, assim, eu tenho problemas, só que o meu diferencial é que eu não corro de problema. Tem problema, a gente resolve. Vamos fazer uma reunião online. Sim. Aconteceu isso aqui. Eu sempre trago, na minha vida, eu faço um exercício de sempre me colocar no lugar. Sim. Eu sempre me coloco no lugar do meu cliente, eu sempre me coloco no lugar do meu colaborador. E eu faço com que os meus clientes também se coloquem no meu lugar. Eu digo, gente, isso aqui
não dá para mim fazer por conta disso, disso e disso. E aí eu trago exemplos, por exemplo, você está se formando agora, recentemente eu fiz uma reunião com uma turma de fisioterapia, e aí eu usei o mesmo exemplo, eles estavam querendo um pacote assim, a formatura é uma coisa, a fotografia é outra coisa. Ah, porque a gente já está pagando, certo, a gente está pagando a formatura. Aí eu trouxe um exemplo claro. E eu costumo fazer isso. Vamos lá, você é um profissional. Eu vou contratar com você um pacote de drenagem. E aí, quando eu chegar no seu escritório, eu vou ver que você fornece também uma limpeza de pele. Aí eu vou te dizer, poxa, mas eu não sabia que você oferecia limpeza de pele. Aí agora você vai precisar me dar de graça a limpeza de pele, porque eu não sabia. Ou eu contratei um pacote de drenagem, quando eu cheguei no seu consultório, você identificou que eu preciso de um tratamento específico para celulite. Sim. Eu posso dizer que eu já paguei o pacote de drenagem, você vai ter que fazer isso para mim de graça? Não. Então eu costumo fazer isso. Sim. Quando eu faço isso, eu Eles trago para a entendem. realidade. Exatamente. Porque às vezes as pessoas, não é porque elas não querem, não, é porque elas realmente não entendem. Isso. E quando você faz o cliente te entender, ele fala, pô, realmente tem razão, né? Então, se ele for justo, se ele quiser algo que ele achou que ele tinha direito, a partir desse momento ele consegue entender, eu não tenho direito a isso, então está tudo bem. Então, eu resgato o cliente para mim. Sim. Então, acho que essa parte de conexão, de estar aqui, eu tô aqui. Qual foi o problema? É esse? Vamos resolver. Isso. E aí não tem problema nenhum, a gente foi. Não sou eu que atendo 100%, né? Então, às vezes, uma pessoa ou outra dá um atendimento que, realmente, esse atendimento aqui não foi o correto, mas a gente vai resolver agora. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali, e a gente resolve. Sim. Então, essa parte de conexão, eu acho que hoje, para qualquer segmento, isso é válido para qualquer segmento. O cliente, ele quer ser ouvido, ele quer ser entendido. Né? Então, esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do cliente e de fazer também, sempre que você tiver a oportunidade de fazer o cliente também te entender, isso gera a conexão. Sim. Isso ele faz, ele é grato por isso. Né? Você consegue criar um vínculo ali. Eu acho que é muito importante esse ponto, porque às vezes as pessoas costumam, né, falar de preço, de valor, e quando a gente explica, né, por que a gente cobra determinado valor e justifica com argumentos, né, com plausíveis, elas vão começar a entender, e aí a pessoa, se realmente ela tiver interesse, ela acaba fechando, né, como a gente fala. Eu costumo também, geralmente, facilitar a forma de pagamento, né, para que o cliente entenda que tá acessível para ele, porque às vezes ele acha um serviço caro, e quando a gente diz, eu uso um produto diferenciado, eu não uso produto que tem petrolatos, parabenos, enfim, aí ele começa a parar e refletir, ele, não, realmente o produto que usa aqui é diferente. Então, aí também quando a gente traz para a experiência, então eu acho que esse é o diferencial que as empresas, né, quem está querendo empreender, precisam enxergar, que hoje a gente precisa ofertar uma experiência e ter conexão e vínculo com os nossos clientes, né? Eu acho que esse é o principal ponto hoje de qualquer empreendedora. Sim. Acho que isso daí é o caminho para o sucesso, é esse daí. Sim. Bom, a gente vai entrar agora num momento bem especial aqui no podcast, né? Preparamos mensagens de pessoas muito importantes da sua vida. Vamos conferir? Falar de Jéssica é a coisa mais fácil desse mundo. É a mulher que mais me inspira nessa vida, né? Como mãe, como irmã, como mulher e como amiga também. E hoje eu estou aqui para agradecer a sua vida na minha vida. Obrigada por tudo, por pegar na minha mão na hora que eu mais precisei na vida, por estar comigo sempre. Te amo muito, muito, muito. Jéssica transmite a ideia de uma mulher com forte percepção, sensibilidade, inteligência e carisma. Por isso eu escolhi esse nome para você. Mamãe te ama, filha. Minha mãe é o meu amorzinho que eu amo ele lá, desse tamanho. É o amor da minha vida. Eu te amo muito, 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 muito. Meu Deus. Ai, que lindo. Que momento, hein? Ai, me fazendo chorar. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é que passou no seu coração ao ouvir essas mensagens, né? 3 pessoas muito importantes da sua vida, referências, né? E eu acho que são elas que
te impulsionam e te movem, Sim. né, para seguir. A Sim. gente sabe como é difícil empreender e sempre tem que ter alguém para nos impulsionar e nos mover em busca dos nossos propósitos. E acredito que eles fazem parte, né, de maneira especial da sua vida. Eu queria que você falasse o que é que você sentiu, um pouquinho desse momento aí que a gente trouxe. Ai, tô muito, muito emocionada, né? Primeiramente, minha irmã, ela já trabalhou comigo também, né? No início, então, assim, ela cresceu muito, né? E eu sei que eu fui muito... eu fui uma inspiração na vida dela, né? Como ela também falou aí. E hoje ela também é empreendedora, né? Na área dela também é estética. Ela tá se formando em fisioterapia. Vou fazer a formatura dela também, graças a Deus. Então eu fico muito grata, né? Porque eu consegui, de uma forma que eu consigo visualizar, eu consegui modificar a vida dela. Né? Isso. Ser referência para ela. Isso, ser uma referência, né? Então, isso me deixa muito orgulhosa. Propósito, Silvia, eu gosto de trabalhar a minha vida, eu penso em trabalhar a minha vida sempre com propósitos. Então, isso me motiva, isso me inspira. Minha mãe, meu Deus, minha mãe é meu exemplo. Minha mãe é minha vida, ela é uma mulher guerreira. Minha mãe, ela trouxe a família dela toda do interior. Ela fez tudo para me dar educação, sabe? Eu sempre estudei em colégio particular, graças a Deus. E não foi porque a minha família era rica, não. Foi porque minha mãe, ela sempre valorizou o estudo. E ela sempre falou para mim que o caminho era o estudo. Sim. Então, naquele momento que eu decidi empreender, foi similar ao seu pai. Foi exatamente isso. Mas, passado isso, ouvir aquilo da minha mãe, como eu falei aqui para você no início, isso me deu um gás e me motivou. E hoje, Silvia, se eu não fechei a minha empresa na pandemia, graças à minha mãe. Porque eu já tinha ido para um outro lado profissional e eu falei, eu vou fechar. Porque a gente sabe, né, na pandemia, todas as dificuldades que a gente teve. Passou. O meu segmento, que foi os de eventos, foi um dos mais prejudicados. Sim. Então, pensei em abrir falência, em fechar. Mas ela falou, não, minha filha, eu vou segurar. E ela segurou. Sempre guerreira, sempre exemplo. Ela fez acontecer e hoje eu retomei a minha empresa. E ela trabalhou, ela ficou, ela sustentou, sabe? Coisas assim. Ela também é uma administradora nata. Coisas que ela fez que, meu Deus, eu nunca pensaria em fazer isso aqui. Ela fez e a empresa hoje está viva e está bem graças a ela. Então, ela é minha inspiração. Olha só como é. Eu fui referência para minha irmã, fui inspiração para ela e até hoje minha mãe é nossa referência, né? Porque é nossa mãe. Mas isso para mim é muito gratificante. Assim, sou muito grata por isso, graças a Deus. E meu filho, não tem, meu filho é minha vida, meu amor. A gente se sente culpada. Sim. Né? Então não tem como. Eu me sinto culpada todos os dias. Hoje eu saí de casa e meu filho estava dormindo. Eu vou voltar e ele está dormindo. Sim. Que quando sair daqui eu vou voltar para a formatura, assim. Eu vou terminar, eu vou concluir lá. Então, assim, eu abro mão de estar com meu filho para trabalhar. Sim. E eu sei, muitas vezes eu me pergunto o porquê. Sabe, tem determinados momentos na nossa vida que a gente pensa em desistir enquanto mulher. Sim. Porque eu não estou no lado do homem, mas nunca ouvi um homem dizer, eu pensei em largar o meu trabalho, a minha carreira por causa do meu filho. Exatamente. Mas todos os dias eu tenho um desafio, porque só eu sei o quão difícil que é. Então, ver ele, pra mim, todas as vezes que ele fala comigo, todas as vezes que ele me valoriza, todas as vezes que ele sorri, que ele, mamãe, eu quero sempre ser exemplo na vida dele também, né? Trazer ele e penso, aqui é a empresa dele. Sim. Então, é o legado que eu posso deixar para ele. Sim. Né?
tem um propósito. Sim. Isso faz ficar um pouco mais leve, mas não deixa a culpa de lado. Verdade. A gente é culpada. Nasceu mulher, já nasce se culpando. Não tem pra onde correr. A gente se culpa muito, principalmente mãe e que empreende, que trabalha fora. Eu falo que empreende porque a gente acaba trabalhando não só fora de casa, trabalha também dentro de casa. A gente dorme pensando e acorda pensando no que vai fazer na empresa. E a gente se sente culpada de ser menos mãe, por estar muito tempo fora, por deixar com babá. Mas eu tento trazer esse ponto para mim e vou falar até para você também. Não importa... porque se a gente não estiver bem também, não estiver feliz, a gente não vai ser uma boa mãe, né? Então a gente tem que também pensar no nosso autocuidado e nos nossos sonhos. Eu falo por mim, se eu não vivesse tudo que eu vivi, como eu vivi, eu não seria uma boa mãe para as minhas filhas, porque eu estaria muito infeliz, né? Essa sou eu. E quando eu trago essa reflexão para que o que importa é o tempo de qualidade que a gente tem com os nossos filhos, com as nossas filhas, né? Eu tenho 2 meninas e eu acho que é isso que é o diferencial, a conexão, o vínculo que a gente tem com eles, que a gente cria, né? Para que a gente se sinta menos culpada. Sim. Porque a culpa nos sobrecarrega, né? Sim, todos os dias. Sim. Não é que eu não me sinta mais culpada, continuo me sentindo, mas eu tento ressignificar e falar, como você disse, eu quero ser exemplo para as minhas filhas, eu quero ser exemplo de força para elas, eu quero que elas sintam orgulho, né, da mulher, e eu acho que é isso que você passa para o seu filho, e eu tenho certeza que ele tem muito orgulho de você. A fala dele já mostra como ele tem orgulho, e é isso que importa, né, para que a gente não... leve essa culpa tão pesada pra gente conseguir viver mais leve, né? Sim, sim. E esse momento, né, traz muitas reflexões, emociona a gente que é mulher. E essas pessoas fazem parte, né, da sua base, o quanto elas impactam na sua força e nas suas decisões. Você falou bastante sobre eles, mas eu já consegui perceber que eles te impulsionam de uma maneira, né, significativa. E eu queria que você falasse mais um pouquinho, além da sua mãe ser inspiração, né, do seu filho ser o seu motivo, né, o seu gagiário. O que é que eles te impulsionam mais e como eles te fortalecem mais, né? Eu sei que você falou aí quando ele te dá um abraço, quando ele olha para você, mas algum outro ponto de conexão que você traga como referência, né, para tantas outras mulheres que trabalham fora, que empreendem, né, para que a gente se sinta menos culpada. Então, por ser mulher, a gente já nasce culpada. Mas quando a gente vira mãe, nasceu o filho, nasceu a culpa. A gente se culpa desde a via de parto. Como vai fazer? O que vai acontecer? Se o bebê, né, tem algum problema, a gente se culpa. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Se vai amamentar, se não vai. Isso. Se vai ter normal, se teve cólica, será que foi alguma coisa que eu comi? Isso. Então, a gente já fica nesse nível. Eu olha, Silvia, já teve uma época da minha vida que eu dizia assim, meu Deus, eu preciso ir buscar meu filho na escola. Ele precisa me ver, eu preciso ter essa conexão com ele. Então, assim, esse horário intervalo, já saí, já praticamente quase bato carro para correr, para estar lá no horário da escola. Então, todas as dificuldades. Já teve reuniões, que eu faço reuniões também. E aí, às vezes, eu faço reuniões online à noite, porque a galera, né, trabalha de dia, estuda. Então, é noite, é final de semana. Já teve reuniões de que meu filho fechou o notebook e falou, mamãe, eu não quero que você faça, eu não quero que você trabalhe. Às vezes, quando eu trabalho em casa, eu trabalho da sala, porque ele fica lá, o home office. Então, já teve dias de eu ir pro trabalho e ele fala, mamãe, trabalhe de casa, trabalhe na sala hoje. Então, assim, uma criança, né, de 2, 3 anos, e tudo isso, com meu filho, eu aprendi que eu sou muito mais forte. Sim. Eu percebi a minha força de verdade. Porque eu tenho que ser forte, eu tenho que ser forte por mim, eu tenho que ser forte por ele, eu tenho que pensar, eu tenho que ser mais objetiva. Então, eu tive mais responsabilidade também, né? Então, isso mudou a minha vida completamente. Me trouxe mais responsabilidade. Eu sempre tive empatia, mas hoje eu sou muito mais empática. Então, eu tenho muito mais empatia se alguém precisar da minha equipe sair, porque eu sei o que é isso.
Então, assim, ele me fez mais forte, ele me fez mais empática, ele me fez um ser humano melhor. Isso não tem nada que... nenhuma culpa é capaz de se sobressair ao sentimento que eu tenho e, assim, ao futuro que eu luto todos os dias para dar a ele. Sim. Então, é o que você falou. Eu não tenho... Hoje, financeiramente falando, eu poderia não trabalhar mais. Mas eu não seria feliz. Sim. Eu hoje não trabalho pelo financeiro. Sim. Eu trabalho porque eu sou... Eu digo que eu não trabalho um dia na minha vida. Sim. Se hoje você chegar num domingo e disser assim, eu preciso fazer uma reunião hoje, eu vou fazer feliz da vida. Sim. Isso é um prazer para mim. Agora, eu tento sempre equilibrar, né? Às vezes a gente falha, né? A gente falha. Nós somos seres humanos. Sim. Muitas vezes eu já falei, meu Deus, eu poderia não ter feito isso. Às vezes a gente perde a mão, né? Isso, perde um pouco a mão, exatamente. Mas, assim, é força. E eu acho que a maturidade também vai nos levando e dando mais um equilíbrio, Sim. né? Eu falo isso também, porque eu já fui além dos meus limites, né? De trabalho. Eu também. Então, com a maturidade, a gente começa também a desacelerar um pouco e trazer esse equilíbrio. Eu queria que você falasse também sobre a sua presença no digital. A sua presença é forte no digital, né, no Instagram. Você tem uma rotina de postagens. E eu queria que você falasse um pouquinho como foi que isso iniciou, como foi que você despertou que o digital era tão importante, né, para a sua empresa, para linkar com o mercado. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento. Eu sempre entendi a força do digital. Né? Como eu falei para você, eu entrei no mercado, eu estudei o mercado, eu entendia. Na época que eu comecei com a Inovar, era o Facebook. Então, hoje, se você entrar no Facebook da Inovar, nós somos o Facebook melhor avaliado do segmento, né? Nós temos, dentro do segmento de formatura, nós temos mais comentários e nós temos 4.9 estrelas de 5. Naquela época era Facebook, né? O pessoal dava estrelinha e tal. Então, eu sempre fui eu sempre entendi, né, que o digital, ele é forte, é como eu falei, a gente traz hoje a minha propaganda são os meus próprios clientes, né, então eu não faço nem panfletagem nas faculdades, né, mas eu tenho uma cartela de clientes que já vem já sabendo como que, por exemplo, tem uma faculdade que o curso de biomedicina, ele é meu. Sim. Eu faço 25.1, 24.2, todos. Sequências. Sim. Então, uma turma indica para outra. Eu, no período da pandemia, eu trabalhei também com assessoria digital. Então, isso me ajudou bastante, porque eu precisei estudar sobre, eu adquiri conhecimento complementar, né, e trabalhei. Fui mais conhecida, então as pessoas acabaram criando uma conexão, né, comigo, e isso me ajuda até hoje. Por exemplo, eu tenho uma presença muito forte, mas em períodos específicos, como esse de formatura, eu preciso às vezes me afastar um pouco, porque não tenho condições de dar conta de tudo, né? Então, depois eu volto. Ai, gente, eu voltei. É normal. Tava entregando aqui as formaturas, aí volta o projeto lá, olha como foi lindo. Sim. E assim, na empresa a gente tá ativo 100% do tempo, porque tá postando as coisas, né, o real, e as pessoas gostam de ver isso. Quando eu faço publicações no meu Instagram, é muita maternidade, é a realidade, tantas pessoas criam a conexão, né? Os problemas que eu tenho, você tem. Sim. Tudo que eu conversei aqui, você se identificou. Sim. Porque toda mãe, toda mulher tem os mesmos problemas, não tem, só muda a casa, só muda o filho, mas os problemas são os mesmos e as fases são as mesmas. Se seu filho estiver na mesma fase que eu, a gente está enfrentando os mesmos desafios, né? Então, isso traz muito essa conexão. Então, eu tenho a galera, o pessoal conversa muito, eu dou essa atenção, né, sempre que eu posso, porque às vezes a gente não tem como fazer tudo, né, mas eu também estudo muito, eu tenho essa parte, né, curso, congresso, estou sempre trazendo esse investimento para adquirir conhecimento. Então, algo a mais no meu dia a dia, né, no meu trabalho.
Então, essa parte digital, eu sempre entendi que realmente ela faz o diferencial. Hoje, qualquer pessoa, se você vai em um restaurante, você vai olhar no Google avaliação. Sim. Você vai olhar no Instagram. Isso. Então, qualquer coisa que você faça hoje, você está ligando para a internet. Então, como não valorizar isso? E tem empresas... O mercado dinossauro de formatura ainda existe, viu, Silvia? Eu acredito. Quando você vê... Meu Deus, como assim? Então, tá lá. Então, quem vai... Hoje, realmente, você precisa entender o poder da internet e usar isso a seu favor. Né? Então, estar ativo, ter essa conexão com seus clientes, ele vai te ajudar para os próximos clientes, né? Não existe uma propaganda melhor do que essa. Verdade. A gente sabe que o digital influencia muito, né? E é importante a gente linkar hoje o digital com a nossa empresa, né? E mostrar a nossa cara, a nossa rotina, porque isso gera essa conexão. E eu queria que você falasse um pouquinho como você lida, né, com essa responsabilidade de influenciar 600 mil seguidores que estão ali, né, acompanhando a sua rotina de postagens. Você disse que tem vezes que se afasta um pouquinho. E isso eu acredito que é normal, né? Eu também comungo disso. Tem dias que a gente não tá muito, tá mais cansada. Mesmo a gente sabendo que deve estar ali, que aparecer, é importante para a nossa empresa. Mas eu queria que você falasse sobre isso, essa sua responsabilidade, né, de influenciar 600 mil seguidores, né? Uma importância, né? Um peso. A gente fica pensando, eu posto isso, não posto, né? O cuidado, ele um pouquinho sobre isso. É um clivo, né? Então, assim, eu tenho muito cuidado também. Penso, às vezes, eu não apareço se eu não estiver bem, Silvia. Porque eu já sei que todo mundo tem seus problemas. Sim. Né? Ninguém tá ali, eu tenho meu problema, vou compartilhar do meu. Então, assim, eu quero incentivar de uma forma positiva as pessoas, né? Então, se eu não tô bem, eu não apareço. E eu tenho muita responsabilidade também com o que eu publico, como eu penso. Às vezes é algo bobo, mas, por exemplo, aquilo ali faz a diferença na vida de uma pessoa. Então, eu tenho muito respeito com as minhas redes sociais, muito cuidado também. Eu acho que é isso que gera credibilidade também, a conexão. Isso. Porque a gente tá num mundo de muitas coisas impulsivas, né? Sim. Muito besterol também. Isso, então eu tenho cuidado com meu filho também. Isso, eu penso exposição, isso aqui. A gente sabe que também é um lugar difícil, né, Silvia? Então, tem esse cuidado. Eu tenho um cuidado com o outro, eu tenho um cuidado comigo também. E eu tenho muito esse cuidado de não estou bem e as pessoas não vão resolver o meu problema. Sim. Né? Então, eu canso de ver as coisas que, meu Deus, não vai resolver. As pessoas vão pra internet para brigar. Isso. Vai falar mal do ex que não pagou a pensão. Eu acho um desserviço. Eu também. Eu acho que a internet vai resolver o seu problema? Não vai. Eu também não. Eu fico às vezes me perguntando como é que a pessoa tem coragem de colocar a cara na tela para se expor dessa maneira, eu faço a mesma pergunta. Ou para ofender alguém, ou para falar palavras de baixo escalão, assim. Eu costumo dizer, meu Deus, quanta coragem, né? Sim. Que eu não teria. Então, se eu não posso ser propagadora de mensagens positivas, por que eu vou ser, né? Se eu não posso impulsionar, eu vou fazer isso vai me trazer o quê, né? Sim. Então, um engajamento que não vale a pena. Viu? Porque, sabe, é aquilo, né? Meus problemas, isso aqui é algo fora, então é engraçado, o pessoal gosta, mas tudo tem um limite também. Né? Então eu prefiro ficar mais tranquila, mas ter a minha responsabilidade aqui e trabalhar dentro do que eu consigo, né, administrar. Porque para mim também é importante estar bem comigo mesmo, psicologicamente falando. Sim. Porque é de um todo bem, mas também é de um todo mal. Sim. Né? Então eu tenho muito cuidado comigo e com o outro também. Perfeito. E eu queria que você falasse agora como você consegue, né? A gente sabe das dificuldades que já pontuamos aí, mas conciliar a empreendedora, né, empresária, mãe, mulher, né? Você falasse um pouquinho sobre como você consegue lidar com esse turbilhão. A gente já falou sobre isso, mas eu queria que você pontuasse um pouquinho mais sobre toda essa rotina que a gente sabe que a gente leva no dia a dia por ser mulher, né? Esse é o maior desafio. Acho que se me perguntasse hoje qual é o desafio da sua vida, é esse aqui. É esse equilíbrio. O tempo todo eu fico me perguntando, eu tô fazendo o meu melhor? E às vezes eu mesma me corrijo e falo, poxa, eu não tô bem nem aqui nem aqui. Então eu preciso fazer alguma coisa diferente.
Todas as vezes que eu penso que não tá legal, eu procuro entender o que eu posso fazer de diferente. Porque quando eu identifico não tá legal, se eu fizer a mesma coisa, eu vou ter o mesmo resultado. Sim. Então eu sempre tô buscando. É um desafio diário. Sim. Todos os dias. Se o meu filho, ele traz uma fala, tipo, mamãe, eu não quero que você trabalhe em casa, eu já penso, meu Deus, eu não tô fazendo o melhor pra ele. Aí eu já penso, o que é que eu posso fazer de diferente para aquilo? Então, eu acredito que, assim como eu, todo mundo, né, vive esse desafio. Sim. Como você falou, quando a gente empreende, é um pouco mais difícil. Por quê? Porque a gente não tem uma rotina, a gente não tem um horário de sair, a gente não tem um tempo correto de férias. Então, a gente tem um desafio isso que é importante. extra. E isso a gente não tem férias. Quando é mãe, não tem férias não nunca. Não tem mesmo, nunca. Então, a gente tem esse desafio a mais. Eu tô todos os dias, ainda não consegui encontrar a receita correta, mas todos os dias eu tento modificar alguma coisa para ver se... Melhorar, evoluir, isso, né? melhorar, Buscar. Evoluir, aprender. Isso. Né? Eu acho que é isso que a gente vai trazendo com a maturidade. Que a receita certa a gente sabe que não tem. Não tem. Às vezes o que funciona para mim não funciona é super ruim para você. Exatamente. Então não tem uma receita de não bolo, tem, exatamente. É o dia a dia mesmo. E a gente ia ajustando e fazendo o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. Eu acho que é sobre isso, né? Isso. E eu queria que você falasse assim, se você pensou em desistir e o que te motivou a continuar, né? Se em algum momento você falou ali na pandemia. Sim, foi o único marco. Acho que foi de todo mundo, né? Sim. Eu também pensei muito em desistir na pandemia. Eu tive muitos momentos difíceis na minha carreira, né? Na minha trajetória aí enquanto empreendedora. Mas o único momento que eu pensei em desistir foi a pandemia. E o que realmente me fez ficar até hoje foi a minha mãe. Se não fosse minha mãe, eu não estaria. Hoje eu não teria realmente continuado, né? Uma história de 16 anos. E a minha empresa esse ano completou 16 anos. Então, é mais do que um debutante, né? Então, o que me fez realmente foi a pandemia. Ela foi muito desafiadora, muito difícil mesmo para mim. Mas nenhum outro momento foi tão difícil quanto. Então, hoje eu não desisti graças única e exclusivamente à minha mãe, que assumiu todos os BOs, deu a cara, foi lá e inovou mais do que eu consegui inovar nos anos que eu já tinha lá. Ela fez acontecer de verdade e graças a ela sou gratidão eternamente, porque desistir de um sonho é muito, né? Um sonho, uma vida. Isso. Eu acho que tem que ter... É muito doído. Isso, é muito doído. Eu queria que, a gente está chegando ao final, eu queria que você deixasse uma mensagem para todas essas mulheres que estão nos ouvindo, né? Uma mensagem, o que é que você gostaria de falar para elas, para que elas se sintam encorajadas, impulsionadas, para que a gente vá finalizar esse podcast. Foi um prazer enorme ter você comigo nesse primeiro episódio. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, voltada para as mulheres, né? Você que é uma mulher que inspira tantas outras. Agradecer também a oportunidade, Silvia. Para mim também foi um prazer imenso, né, dividir aqui com você. Muito grata por estar participando do primeiro episódio, é muito importante para mim isso também. E o meu recado hoje para você que é mulher é coragem. Acho que, acima de tudo, coragem em primeiro lugar. Entenda que nada pode ser tão desafiador quanto ser mulher. Então, coragem, inicialmente, determinação e foco. Acho que, como eu falei aqui, né, todas as falas que eu trouxe desde o início, o quanto que é desafiador, né, sobreviver aí. E principalmente para as mulheres empreendedoras, para as mães, independente de empreender ou não, coragem, determinação e desistir realmente não deve fazer parte do nosso vocabulário, né? Não deve fazer parte da nossa rotina, jamais. Nós somos fortes, nós somos guerreiras e todas as grandes conquistas, elas sempre vêm de mulheres, né? Se não à frente, ao lado, atrás, não importa onde, mas as mulheres sempre
presentes com sua força, empatia e coragem. Muito obrigada, Jéssica, por compartilhar, né, sua história aqui no Pod Silvia Letícia, nesse primeiro episódio. Foi uma honra ter você aqui, Obrigada, uma história de Rainha. tanta referência, que comunga e se entrelaça em vários pontos com a minha. Fiquei muito feliz. Que bom. Eu tinha visto seus recortes, né, no Instagram, mas nada mais do que a gente estar aqui e se conectar. É sobre isso. Foi uma conversa muito inspiradora, cheia de muito significado. E você que acompanhou, né, a gente até aqui, lembre-se que cada mulher carrega uma história cheia de inspiração para tantas outras mulheres. E se você gostou desse episódio, se esse episódio fez sentido para você, comenta, compartilha, me segue lá nas redes sociais, @SilviaLeticia_César. E também se liga no canal, né, da Band Bahia Oficial. Acompanhe os próximos episódios. Estaremos aqui a cada 15 dias, toda sexta-feira, às 19h30. E eu sou Silvia Letícia, né? E esse foi o Pod Silvia Letícia, história de mulheres reais que inspiram tantas outras mulheres. Até o próximo episódio. Muito obrigada. Obrigada.